Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Orodudu, o programa que valoriza o empreendedorismo negro, valoriza o profissional negro e negra de diferentes regiões do Brasil. E aí, já se inscreveu no canal Frocena? Já curtiu os programas? Já assistiu? Então vai lá, compartilhe, se inscreva e vamos negrejar juntos. Como é bom quando a gente consegue comprar nossa casa própria, quando a gente consegue encontrar aquele cantinho para chamar de nosso e lá curtir momentos maravilhosos com a nossa família e amigos. Pois bem, hoje aqui no Orodudu vamos conversar com alguém que entende muito do ramo imobiliário. Cláudio Ferreira, da Cláudio Imóveis. Ele que é um empreendedor, um profissional negro lá de Santa Cruz do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, que vai estar aqui contando um pouco da sua história. Hoje eu posso dizer que os caminhos, né, que me levaram pro ramo imobiliário, eles não foram assim tão certos, né? Foi basicamente um desafio, né? Eu estava comprando um imóvel e o corretor, né, que me apresentava o imóvel, ele me questiona, né, se eu não gostaria de estar trabalhando com ele, né, devido às intervenções que eu fiz, né, eles diziam assim, olha, teria que trabalhar comigo pela forma que tu, né, tá interagindo, tá se comunicando. Naquele momento, para mim, eu dizia que eu nunca tinha vendido nada, né, um leve engano, né. Mas outra história, 6 meses depois, eu estava trabalhando com ele, né, e eu até hoje eu agradeço muito a ele por ter me apresentado a proposta de corretor de imóveis, né? Porque era um sistema, um mundo, né, que eu não conhecia, e foi uma oportunidade muito legal mesmo. Então, sempre agradeço, né? E o processo de formação do vendedor, né, ele vai acontecendo no dia a dia, né? Tem a parte teórica, né, que ela tem toda a questão vendas, legislação, marketing, não são 10 matérias, né? E eu fiz muito rápido, né? Quando eu decidi fazer o curso, eu rendo muito de manhã, né? Então eu levantava cedo, 5 horas, fazia um chimarrão ali, estudava até às 7 horas, né? Quando eu vi que estava preparado, pronto, eu fiz o curso, né? E nesse meio tempo eu já trabalhava, né, como estagiário. Então a formação foi muito dinâmica, bem tranquila, porque eu tive essa oportunidade de associar, né, a teoria, né, que eram os estudos que eu estava fazendo, né, com a prática na imobiliária. E eu acredito que eu sou um dos poucos negros que são corretores hoje em Santa Cruz do Sul, né? Eu tenho a imobiliária há 2 anos e pouco, né? Então ainda é um processo bem recente, né? Cada dia um desafio novo, né? Porque eu faço a parte de gestão, venda e às vezes misturo um pouco, né? E quando eu começo a trabalhar de corretor de imóveis, eu tinha um perfil totalmente diferente, né? Tanto a questão de cabelo, que eu sempre gosto muito de ter a liberdade de usar a roupa, o cabelo, a mochila, a sandália que tu queira usar, né? Mas quando eu entro pro mundo da venda, do mercado, eu começo a perceber que o preconceito ele é muito nítido. Cada vez mais quando entra pro mundo das vendas, né? E eu usava um cabelão, usava uma mochila, né? Enfim, comecei a entender que eu tinha que ir melhorando, né, se eu quisesse entrar nesse mercado, nesse mundo imobiliário, né? Aí comecei a dar uma cortadinha no cabelo, não muito, né? E a mochila troquei por uma pasta, né?
Aos poucos eu vi que começou a dar resultado, troquei a camisa, né, pelo um terno, uma gravata, né, para poder entrar nesse meio, né, de forma um pouquinho mais aceitável, né, pelo sistema e pela tua condição de negro numa sociedade extremamente racista, preconceituosa, né? Então, quando eu faço essa mudança, né, de perfil, né, que as pessoas começam a me... E até, inclusive, assim, dentro do mundo que eu pertencia, né, eu trabalhava mais voltado para programas sociais, eu era visto como conhecido como Claudinho. E quando eu passo a trabalhar como corretor de imóveis, eu passo, claro, por fato das pessoas não me conhecer, eu sou o Cláudio, né? E eu, teoricamente não, na prática eu fui mudando, né, de Claudinho para Cláudio, corretor de imóveis, né? E eu faço um período ali de 3 anos, né, numa imobiliária, né? Aí depois eu saio dessa imobiliária, fico mais de um período numa outra imobiliária, e nesse meio tempo, né, a gente teve o nascimento dos meus filhos gêmeos, né? E no nascimento deles, né, eu saí da imobiliária que eu trabalhava, né, até pelo fato de conseguir dar um suporte, um acompanhamento mais de perto, né. Eu saio, né, e começo a trabalhar de forma autônoma, né? E muito interessante, porque no próprio hospital, né, tinha um cara que vinha de fora, e ali mesmo a gente já fechou uma venda, né, pai, foi as coisas, eu já fiquei bastante encantado. 3 anos depois, que o gêmeo já estava um pouquinho na escolinha, um pouco mais firme, mas nesse meio tempo eu trabalhava no home office em casa, né? Montei um escritório embaixo da escada e eu trabalhava, né, enquanto dava todo o suporte para os gêmeos, porque a gente tem 3 filhos, né? A Martina é a mana grande, hoje tem 8 anos, né? E o Cassiano e a Marília, que tem 5 anos, né? Então, um pouco assim se deu esse meu trabalho no ramo imobiliário. E daí eu penso, não, agora eu estou um pouquinho mais firme, conheço um pouco o processo de venda, o processo de agenciamento, o processo imobiliário, né? Eu parto para um segundo passo muito desafiador, que foi constituir e criar o meu próprio espaço de trabalho, né? Hoje nós trabalhamos em 3, né? Eu e mais 2 colegas, né? E estou ainda me constituindo enquanto proprietário, porque é muito lento. A gente sabe que nos 3 primeiros anos são os mais difíceis, principalmente quando a gente enfrenta uma crise que nós estamos enfrentando, né? Então, eu sempre tento, né, não perder o meu foco do trabalho, né, mas eu também não consigo, né, não me posicionar frente às questões sociais, raciais. Isso às vezes pode, né, atrapalhar um pouco o meu trabalho, mas é uma coisa muito forte, né, muito forte, que é a questão da militância, que é a questão da participação social, né. Então a questão da família é muito importante, o suporte que a família nos dá quando ela entende o nosso papel, né? E quando ela está junto. Então, sem sombra de dúvidas, né? Uma importância muito grande o papel da família, né? Ele nasceu em 1838, foi um engenheiro e um inventor brasileiro. Abolicionista e monarquista, era filho de Antônio Pereira Rebouças e de Carolina Pinto Rebouças. Seu pai, filho de uma escrava nascida livre e de um alfaiate português. André ganhou fama no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, ao solucionar o problema de abastecimento de água, trazendo-a de mananciais fora da cidade. Servindo como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, André Rebouças desenvolveu um torpedo utilizado como sucesso. Em 1871, André e seu irmão Antônio, também engenheiro, apresentaram ao imperador Dom Pedro II o projeto da estrada de ferro ligando a cidade de Curitiba ao litoral do Paraná, na cidade de Antonina.
Quando da sua execução, o trajeto foi alterado para o porto de Paranaguá. Até hoje, essa obra ferroviária se destaca pela ousadia de sua concepção. André Rebouças foi um dos representantes da pequena classe negra em ascensão no Segundo Reinado e uma das vozes mais importantes em prol do abolicionismo no Brasil. Ajudou a criar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Por 2 anos, ele permanece exilado em Lisboa como correspondente do The Times de Londres. Posteriormente, transferiu-se para Cannes, onde permaneceu até a morte de Dom Pedro II em 1891. Em 1892, Rebouças aceitou um emprego em Luanda, onde permaneceu por 15 meses. A partir de meados de 1893, residiu em Funchal, na Ilha da Madeira, até sua morte no dia 9 de maio de 1898. Esse é André Rebouças, o empreendedor além do seu tempo, aqui no nosso Minuto Preto. Eu acredito que muitas pessoas, talvez hoje não, mas logo quando eu comecei, trabalhava na imobiliária 8, 10 anos atrás, 9 anos, né? Então, as redes sociais não era tão conhecido, não tinha como ver a pessoa, né? Então, quando se deparava com um negro corretor de imóveis, talvez isso pode sim ter gerado algumas perdas, algumas vendas que não efetivaram por conta disso, né? Mas é uma coisa tão sutil que ninguém diz isso para ti. Aí não vou comprar porque o fulano é negro, porque o fulano é isso, né? E é difícil da gente, mas sabendo, conhecendo o cenário étnico e racial que a gente está inserido, pode ter grande possibilidade de ter perdido alguma venda por ser negro e por ter uma posição, né? E quando eu começo a trabalhar em home office, eu começo a ser conhecido, né? E aí as redes sociais, elas começam a ter um espaço um pouco mais amplo, e eu começo a anunciar como Cláudio, né? Como Cláudio Imóveis, né? E eu sempre não gostei muito, eu não gosto muito do personalismo, né? E aos poucos, quando eu me dei conta, né, que eu era o Cláudio Imóveis e se eu fosse mudar esse nome, eu teria que recomeçar de novo, né? E eu crio a Cláudio Imóveis, eu me dou conta que muitas vezes a gente prova um pouquinho do próprio veneno, né? Então hoje a Cláudio Imóveis, ela surge muito de uma pressão que eu vivi, porque eu já estava inserido no mercado, né? E para eu abrir mão do Cláudio Imóveis para começar de novo, né? Eu dei seguimento, né? Então hoje a Cláudio Imóveis é a nossa imobiliária, eu digo aqui é minha, né? Mas tem os colegas que fazem parte, a nossa imobiliária, e ela está aberta sempre. Atendemos assim a todas as classes sociais, né? Então, às vezes as coisas acontecem, né, de um ritmo que a gente não está muito preparado, mas acontece. Isso é o mais importante, as coisas acontecerem. Eu prezo muito pela questão do atendimento, né? Da forma de atender as pessoas. Minha forma de trabalho não é uma forma agressiva, muito pelo contrário. Eu gosto que a pessoa tenha toda a liberdade para decidir, né? Porque eu gosto de trabalhar assim, né? Eu gosto de ser atendido com respeito, com calma, né? Não abrir mão daquele cafezinho, do chimarrão, mas hoje está meio complicado, né? Então são coisas que eu acredito que tem norteado assim, o meu trabalho, né? E que tem feito a diferença na minha vida, certo? Abraço, bom participar aí desse canal, desse programa, né? E que estejamos juntos aí, que dias melhores possam estar chegando num futuro muito próximo.